A Petrobras é uma empresa aqui do Brasil que produz petróleo, combustível e gás. Pagou muitos dividendos aí. Tem uma política de pagar dividendos, só que essa política mudou. E será que a ação vai continuar se valorizando, até mesmo com a mudança de governo? Neste vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre ações de Petrobras. Seja bem-vindo ao canal, eu sou o Petro Siqueira. Vamos falar de uma grande empresa listada na nossa Bolsa de Valores, uma empresa que está inserida num setor de utilidade pública. Petrobras, ela produz combustíveis, gás, óleos. E a pergunta que o povo faz é a seguinte: Peterson, mudou o governo, mudou a política de dividendos e agora o que eu faço? Eu invisto em Petrobras? Se eu já investi no passado, eu vendo? Eu seguro? O que eu faço? Então aqui eu vou te passar informações sobre a Petrobras para te ajudar a tomar a melhor decisão. Lembrando que não é uma recomendação de compra, é o meu entendimento sobre a ação, é o que eu estudo, é o que eu faço e você toma a sua decisão. Se você quiser tomar uma decisão com a ajuda de especialistas, aí eu te recomendo conhecer a Levante. Inclusive ela deixou um relatório que eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo, é um relatório gratuito, chega até você aí pelo seu e-mail. Então, o que eu tenho que te falar primeiramente sobre a Petrobras? Que houve mudança na política de dividendos, principalmente porque teve mudança no governo. O governo atual parece que não é muito adepto numa empresa do tipo de Petrobras para pagar dividendos. Então, teve uma redução nos dividendos. No passado, eram pagos 60% do lucro da empresa. Isso aí retornava em forma de dividendos. Agora vai abaixar aí para 40%. Então, nos próximos anos, com certeza o dividendos vai abaixar. E corre o risco de nem pagar dividendos. Por que uma empresa que pagou bastante dividendos aí no último ano corre o risco de não pagar dividendos? Pura e simplesmente porque a Petrobras pode não dar lucro. Se a empresa não tiver lucro, ela não vai distribuir dividendos, como já aconteceu. A Petrobras ficou alguns anos sem pagar dividendos, porque registrou prejuízo. Então mudou o governo, mudou a política de dividendos, muda o pessoal, a estrutura lá dentro. E por que isso acontece? Porque quando se fala de Petrobras, é uma ação listada em Bolsa de Valores. Só que 50% das ações de Petrobras estão na mão do governo, tem a interferência governamental. Então troca o governo, troca a mentalidade, troca a política de preços. E a gente sabe que a política de preços de petróleo está muito ligada à política de preço lá no exterior. Então, o barril de petróleo, por exemplo, aqui se ele for vendido a $100 e o Brasil precisa importar petróleo. Então, vamos dizer que o barril está sendo vendido a $100. E no Brasil vai ter que ter um preço ajustado para ter lucro, né? Porque se você compra um barril por $100 e vende por $80 o barril aqui, você vai estar tendo prejuízo de $20. E é o que acontece com uma política de governo que não deixa subir o preço dos combustíveis. A empresa começa a gerar no prejuízo. O governo pode até dar um incentivo fiscal, ajudar alguma coisa ali, mas se a empresa tiver prejuízo, não vai ter dividendos para os acionistas. Então a Petrobras é uma empresa que você tem que conhecer a fundo, porque é difícil, viu? Você pensar numa coisa, o governo pensa no outro e a gestão lá não sabe o que faz. Porque é cargos indicados. O governo indica pessoas para comandar a Petrobras. E pode ser que as indicações não sejam dos melhores, não sejam um especialista ligado a combustíveis. Então, por isso que futuramente pode ser que a Petrobras, como já aconteceu no passado, pare de pagar dividendos. E se continuar pagando, provavelmente não vai ser esse recorde de dividendos que pagou no passado, porque diminuiu então para 40% dos lucros que serão distribuídos para os acionistas. Para você ter uma ideia, tem empresa do setor de energia elétrica que distribui 90% do seu lucro.
Fundos imobiliários, 95%. Então, essa política de distribuição de dividendos é votado em assembleia. Então, corre um forte risco, então, dos dividendos aí ficarem escassos. A política da Petrobras é uma política de exploração de petróleo, inclusive tem o pré-sal. O pré-sal aí foi uma aposta para a gente conseguir captar petróleo lá embaixo do que se chama camada pré-sal. E isso é muito difícil. O Brasil está se especializando em retirada de petróleo dessa camada de pré-sal. Isso daí aumentaria a quantidade de petróleo, a gente teria que importar menos petróleo. Tudo isso reflete no lucro da empresa, porque uma empresa ela precisa gerar lucro, é a finalidade principal. Até mesmo as empresas que têm a participação do governo tem que ter lucro, uma empresa tem que ser lucrativa. Se não quer ter lucro, então deixa tudo na mão do governo. Mas a partir do momento que lista uma empresa na Bolsa de Valores, que tem pessoas como eu e você interessados em ser sócio e investir, a gente quer o melhor para aquela empresa, a gente quer que ela dê lucro. Então, eu acredito que essa visão do governo de interferência em empresas, a gente já viu no passado que não deu muito certo. Tá? Então fica muito esperto, porque as interferências podem refletir muito nas ações. E o que acontece? A gente está falando aqui de lucro de empresa, de dividendos, mas reflete também em cotação. Por quê? Investidores brasileiros e o pessoal lá de fora também, eles aportam capital aqui no Brasil. E os Estados Unidos ficam olhando para a Petrobras, é uma grande empresa. Olha, Vale, Petrobras, são empresas de commodities. Então, quando se fala em investidores externos, eles querem essas grandes ações com liquidez. Só que começa a vir pouco capital, o pessoal começa a tirar capital do Brasil, vai refletir no preço da ação. A ação que estava se valorizando pode começar a se desvalorizar. Então, você tem que entender qual é o perfil da sua carteira. É um perfil de ação de commodities, de setor de energia elétrica, de bancos. Por quê? Porque se você fizer uma aposta numa única ação, você pode sofrer. Então, o que a gente faz, né? A gente que não é dado assim a ser uma mente sábia, um expert, a gente diversifica. Então, a gente coloca ação do setor de energia elétrica, ação do setor bancário, ação de seguro, várias ações. A gente monta uma carteira e a Petrobras vai ser mais uma posição montada. Entende? Porque senão você pode correr o risco de ter esses prejuízos, porque você vai ver a ação caindo, às vezes você está entendendo o que está acontecendo ou não está entendendo, dependendo aí da sua leitura, do seu acompanhamento das notícias. Então você tem que estruturar uma carteira diversificada para se manter mais seguro. Faça isso, porque aí você não fica tão nervoso, porque a sua carteira vai estar sempre balanceada. E qual é a minha visão aí para a Petrobras no futuro? Minha visão, gente, é a seguinte: se continuar com essa política de preços aí, a empresa dando prejuízo, a gente vai sentir no bolso. Então eu teria muito cuidado. Mas tem gente que sabe trabalhar com Petrobras, já vivenciou isso no passado, sabe como é a ação, sabe como é a liderança e consegue ter lucro. Tá? Então só tenha esse cuidado de tudo aquilo que eu falei. E para você investir em Petrobras ou qualquer outra ação, você tem que conhecer os fundamentos. E uma coisa muito bacana que você deve conhecer é o preço teto, preço justo e preço alvo. E falando nesses preços aí, esses preços que eu te falei estão todos no relatório da Levante, que é um link que está aqui embaixo desse vídeo, é totalmente gratuito. Clica e saiba mais. Sou Peterson Siqueira. Se gostou desse vídeo aqui, deixa um joinha, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo.